Olá, muito bom dia! Hoje a gente está recomeçando, aliás, a gente está começando uma nova série, todos os dias 5h55 da manhã. E agora, entre hoje, dia 6 de fevereiro e dia 16, nós teremos 8 episódios de uma série maravilhosa que a gente vai falar sobre carisma. Bom dia, meu amor! Dona Nadira Guiar, você é muito carismática? Então, um dos primeiros requisitos que a gente vai falar sobre carisma vai ser hoje. A gente vai falar sobre a importância de ter paixão pelo que faz. Quando você trabalha com paixão, com uma verdadeira paixão, as coisas se transformam. Você efetivamente, sai do padrão. Eu tenho uma frase que eu anotei aqui que diz o seguinte, ó. Isso aqui é muito forte. Uma pessoa com paixão, olha só, uma pessoa com paixão é melhor do que 40 pessoas sem a paixão. Isso quer dizer o seguinte, quando você está trabalhando numa atividade e que você sente que aquilo ali é o que você nasceu para fazer, você atropela, literalmente. Eu vou dar um exemplo prático para você. Quando eu comecei a minha vida profissional, por uma questão de necessidade, eu fui trabalhar no setor da contabilidade de uma empresa, muito jovem. E por estar trabalhando naquele setor, obviamente, eu fui fazer vestibular para ciências contábeis, então eu sou contador. Os primeiros 9 anos da minha carreira, eu trabalhei nesta área, eu fui contador. E vamos lá, eu era um bom contador. Mas o fato é que logo, eu descobri que a contabilidade não era uma paixão. Eu não sentia aquilo como se eu tivesse nascido para ser um contador. Embora eu me dedicasse muito à contabilidade. Então, a paixão ela começa com algumas questões importantes. A primeira delas é um sentimento inato de que você parece que nasceu para fazer. E é por isso que você percebe, às vezes, profissionais que eles têm mais facilidade para aprender, eles trabalham mais, eles vão acordar mais cedo, eles vão ficar trabalhando até mais tarde, e por uma questão muito simples, porque aquilo é como se eles estivessem vivendo a sua paixão. E quando a gente fala viver a sua paixão, a gente se conecta também com um outro conceito que eu falo bastante, que é o propósito. Então, o propósito, ele exige que você tenha paixão. Para você viver do seu propósito, você primeiro precisa encontrar a sua paixão. Qual é a diferença do propósito e da paixão? É que o propósito, ele inclui outros 2 elementos, que é a habilidade, e além da habilidade, você ter condições, de ser remunerado por aquilo que você faz. Mas hoje a gente está falando aqui de carisma, ou seja, quais são os segredos das pessoas que têm muito carisma. E você imagina quando você chega numa empresa e vai conversar com alguém e você percebe que aquela pessoa conversa com você de uma maneira superficial, fria, distante. E era exatamente isso que acontecia comigo enquanto eu era contador. Ser um contador, muitas vezes, poxa, o cara se esforçou, o cara fez faculdade, o cara conhece todas as leis, que era o meu caso. Então eu fazia um trabalho bem feito, mas não brilhava os olhos. Eu não tinha vontade de acordar às 5 horas da manhã para dizer assim, yes, agora eu vou lá fechar um balanço. Você entende? E aí não é paixão. Quando não é paixão, você muitas vezes não tem aquela coisa de encontrar as pessoas e falar para as pessoas com brilho nos olhos, com energia pura. E o que é uma energia pura? Energia é quando você fala e parece que a voz sai do coração. Quando a pessoa está olhando para você e dizendo assim, nossa, essa pessoa que está falando aí, ela tem paixão pelo que faz. E isso encanta as pessoas. Encanta as pessoas no sentido de as pessoas observarem você falando sobre um determinado assunto e ver que ali tem paixão, tem entusiasmo. Então o primeiro segredo das pessoas que têm um carisma diferenciado, acima da média, é que você vai notar que essas pessoas, elas escolheram
um trabalho, uma atividade pela qual ela tem paixão. E quando ela escolhe essa atividade e vive essa paixão, você vai notar algumas coisas que acontecem. Por exemplo, eu gosto de trazer meus exemplos porque eu gosto de mostrar o que eu estou vivendo, certo? Eu poderia trazer para vocês exemplos hipotéticos, né? Agora, durante o período de pandemia, a gente teve todo aquele momento assim que não tinha muito o que fazer, né? Eu não tinha aí evento para fazer, eu não podia ir dentro das empresas dar uma palestra, e eu poderia tranquilamente pensar assim, olha só, esse trabalho de palestrante não está mais legal, né? Não está mais rendendo o que rendia antes, então eu vou parar. E aí que tá, o que separa os homens dos meninos? Os homens fazem aquilo com paixão, os meninos fazem aquilo por necessidade. E quando eu digo homens dos meninos, é uma questão de maturidade. Maturidade é você ter clareza de qual é a sua paixão. Descobrir a paixão não é uma coisa que você faz assim, ó, yes, descobri, agora eu já sei o que eu gosto de fazer. Não, descobrir a paixão é mais ou menos como você ir experimentando um vinho, né? Alguns vinhos, por exemplo. Então você vai lá, toma um dia um vinho de uma uva, e você fala, nossa, essa uva é boa, né? Um Cabernet Sauvignon. Daqui a pouco você vai lá, toma um Merlot, você toma um Taná, você toma um Shiraz. E aí quando você menos espera, você está conhecendo diversas uvas. Até o momento que você diz assim, rapaz, eu gosto muito desta. Embora você goste de outras. Mas a paixão, aqui quando você degusta, faz com que você mude, que você tenha energia pura. Com o trabalho, com escolha daquilo que você faz, é a mesma coisa. E você vai notar nas pessoas quando essa energia pura está vibrando, quando ele é uma pessoa carismática. Quando você olha para a pessoa atuando no trabalho, brilhando, rapaz, é aquilo ali. Só que, se você ainda não encontrou a sua energia pura, a sua paixão, talvez você ainda esteja experimentando, né, as atividades. Que foi o que aconteceu comigo. Porque a primeira profissão que eu falei para você, então, foi contador, né? E eu achava que aquilo ali era legal porque me dava uma remuneração e era uma profissão desafiadora. Logo em seguida, eu tive uma oportunidade de assumir a responsabilidade de gestão administrativa por um negócio relativamente grande. Nossa, aquilo lá me desafiava, né? Você montar um orçamento, gerenciar diversas pessoas, equipes, filiais, mas ainda não era paixão. Então, descobrir a paixão vai que, aos poucos, você vai experimentando novas atividades. E ao experimentar, ou ao observar uma atividade, você começa a perceber essa energia pura. Quando eu digo uma energia pura, é que você mesmo nota que você tem mais disposição, que você suporta mais as dificuldades, que você está mais disposto a aprender coisas novas, desenvolver novas habilidades. E a partir desse momento, você começa a desenvolver, ou seja, começa a construir uma coisa chamada carisma. Durante as próximas 2 semanas, a gente vai falar sobre 8 características, que são segredos de pessoas altamente carismáticas. Hoje, a gente falou então sobre a importância da paixão. A paixão que gera uma energia. Se você não tiver este requisito, provavelmente você já vai começar deixando a desejar sobre o carisma. Alexandre, mas eu ainda não faço o que eu gosto, eu ainda não tenho a profissão, né, pela qual eu tenho uma paixão. Então eu não sou carismático? Calma, porque nós teremos ainda 8 características. De muitas outras. Eu peguei as 8 que eu acredito que são as mais importantes. E aí, ao final desta série aqui, você vai poder fazer um levantamento, um checklist. Então, uma dica aqui para você. Se você está começando a assistir hoje, anota aí uma listinha, certo? Nós vamos ter 8. Ah, Alexandre, quais são as 8? Fica bem tranquilo. Aqui na timeline do Instagram, você encontra um post que eu fiz há
uma semana que eu anunciei essa série, onde nós temos ali então as 8 características. Anota essas 8 características e vai dando uma verificação, um tique, no sentido de dizer, rapaz, essa tá boa, essa eu tenho aqui no nível 10, essa eu estou com nível 7. E ao final, lá no dia 16, a gente vai poder, né, chegar a uma conclusão. Você vai chegar a uma conclusão do quanto você tem carisma, do quanto você faz as coisas com brilho nos olhos, além de ter paixão, as 8 características. Tá legal? Uma coisa muito importante, essa semana e na próxima, a gente vai ter os encontros aqui às 5h55 da manhã, de segunda a quinta. E por que eu defini de segunda a quinta? Porque como são 8 episódios, eu queria fechar em 2 semanas. Então a gente não vai ter na sexta-feira. Fica ligado, de segunda a quinta, 5h55 da manhã, você tem um encontro comigo aqui para a gente falar sobre um dos pontos mais cruciais para a gente conseguir estabelecer um projeto de negócio, um projeto de carreira de sucesso. É ser carismático. Pessoas que têm carisma são pessoas que abrem portas. E a gente precisa entender que o carisma não é algo que a gente nasce com ele todo prontinho. A gente vai lapidando, como se fosse uma escultura. Você vai entendendo ele e à medida que você entende, você começa a praticar. E aí quando você pratica, acontece uma coisa chamada mágica. Porque as pessoas dão atenção para você. As pessoas olham para você e dizem, nossa, quando ele fala, parece que ele está, né, com brilho, está com uma energia pura. Se você gostou, sabe o que você faz? Pega esse vídeo aqui e manda um aviãozinho para as pessoas que você acredita que precisam assistir e que poderiam aproveitar para crescer um pouquinho mais nessa semana. Fica ligado, hoje, amanhã, quarta e quinta, a gente tem encontro aqui. Na próxima semana, a mesma coisa, e você pode aprender muito com isso. Lembrando também que este conteúdo aqui, ele não fica no Instagram depois que termina a série. Se você observar, a série anterior que a gente fez aqui sobre a hora de mudar, já não está mais aqui no Instagram, né? Por quê? Porque esse é um conteúdo que eu produzo e eu deixo disponível para as pessoas que são membros do Manager Club. Lá dentro do Manager Club, todas as séries que eu falo por aqui ficam gravadas, organizadas e você pode assistir, além de comentar, além de fazer as perguntas que eu respondo diretamente para os membros que estão por lá. Tá legal? Ficou curioso para conhecer o Manager Club? No link da bio você pode conhecer. Um abraço, ótima semana para você e fica ligado na sua paixão. Um abraço.